Satanás está preparando poderosos enganos mundiais que serão apresentados pouco antes da vinda de Jesus. A maioria dos habitantes do mundo poderá ser enganada, iludida, se não analisar a palavra de Deus com cuidado e muito critério. Aprender a amar a verdade da palavra de Deus é a única proteção contra os enganos do inimigo. Com humildade e o desejo de buscar sempre a verdade de Deus, é que começamos o programa Lições da Bíblia dessa semana. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2, verso 3. Tema da semana: o Anticristo. Olá, amigo da Novo Tempo. Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. É sempre bom nos encontrarmos aqui. Obrigado pela sua audiência e juntos sempre vamos crescendo no conhecimento da Palavra de Deus. Aqui no programa Lições da Bíblia dessa semana, temos um tema intrigante que consta na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. São detalhes referentes àquilo que vai acontecer antes da volta de Jesus. Dois amigos estão voltando ao programa para nos ajudarem aqui a entendermos um pouco melhor. Temos o pastor Carlos Ferreira dos Santos, que está vindo lá do Pernambuco. Verdade. Obrigado, pastor, pela sua participação mais uma vez aqui no programa. Alegria nossa de podermos mais uma vez estarmos partilhando desse conhecimento tão gostoso que tem sido estudar aquilo que foi o tema da carta aos Tessalonicenses. E é sempre um privilégio, pastor Lanza, estarmos aqui e queremos aproveitar e mandar o nosso abraço a todos os membros da Associação Pernambucana, um povo caloroso, um povo festivo e um povo de fé que está aguardando a volta de Cristo Jesus. Que maravilha. O pastor Carlos é, como nós chamamos carinhosamente, um pastor geral, um presidente de uma região administrativa ali da Igreja Adventista no Nordeste do Brasil. E pastor Carlos, alguma novidade acontecendo ali que você gostaria de compartilhar? Nós já estamos aí praticamente finalizando o mês de setembro, né? A Associação Pernambucana ela tem sido marcada por grandes momentos e agora estamos em pleno momento do batismo da primavera. É um momento assim muito especial, onde a igreja se envolve de uma forma muito intensa e esperamos que até o final deste mês, como fruto de todas as nossas estratégias evangelísticas envolvendo jovens, envolvendo mães, projetos com mulheres também, com anciãos, queremos ao final desse projeto termos aí pelo menos o acréscimo de novas 2.000 pessoas para a honra e glória de Cristo Jesus de forma direta através do batismo. Amém, que maravilha, maravilha mesmo. Também recebemos mais um companheiro, mais um pastor aqui da região nordeste deste país maravilhoso, o Brasil, o pastor Eliezer Júnior. O pastor Eliezer, ele cuida de uma área muito especial da Igreja Adventista, ele é o secretário da União Nordeste Brasileira, uma outra região administrativa aqui do Brasil, aqui da América do Sul especialmente. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez ao programa, obrigado pela sua participação. Muito obrigado, pastor Lanza, o privilégio é todo meu e eu trago mais uma vez um abraço de todos. E quando a gente diz que está vindo para cá, pastor, manda um abraço para o Lanza, dá um abraço para o Lanza e para Novo Tempo. E estou trazendo então esse abraço e quero também aproveitar, mandar um abraço não para somente Pernambuco, mas para toda a nossa região, que vai de Alagoas até o estado do Piauí. Então, um abraço para todos e que Deus os abençoe. Já que está todo mundo mandando um abraço, retribua os abraços enviados a todos vocês aí, não apenas da região Nordeste, mas de todo o Brasil. Temos sempre recebido mensagens muito carinhosas. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Algum projeto, pastor, ali da sua área acontecendo? Bom, ele falou em batismo da primavera, essa é sua área também, né? Tem que registrar esses batismos todos, né? Então, não somente lá em Pernambuco,
mas em todos os estados, em todos os campos lá da União Nordeste, está uma agitação muito grande. É o mês da primavera, o mês dos batismos. Então, batismo através do evangelismo dos pastores, dos anciãos, da liderança da igreja. Também, alguns meses atrás, o batismo dos Calebes. Sim. Então, está havendo um crescimento muito bom, graças a Deus. Louvado E eu diria seja. também, pastor, esse crescimento também está na questão da TV Novo Tempo. Mais cidades, está chegando o sinal da Novo Tempo. Amém. Isso é muito bom. Então, somente crescimento. Essa é a palavra de ordem da União Nordeste, crescimento. Que bom, que maravilha, viu? Muito bom. Amigos, vamos fazer uma oração para começarmos? Eu convido você para orar comigo agora. Pai querido, nós vamos abrir a Tua Palavra e estudar um texto intrigante desta carta do apóstolo Paulo. Abra a nossa compreensão para entendermos a Tua vontade por Jesus. Amém. O tema do programa Lições da Bíblia dessa semana é o Anticristo, ou Anticristo. Amigos, por que Paulo tocou num assunto tão importante aqui na sua segunda carta, no capítulo 2, versos 1 a 12, quando ele fala claramente sobre algumas correções que ele queria fazer acerca do dia da volta de Jesus, ou do tempo da volta de Jesus? Nos parece que aquilo que foi escrito na primeira carta não foi suficiente para fazer com que os tessalonicenses voltassem novamente a entender acerca dos tempos e dos fatos que aconteceriam antecedentes à volta de Cristo Jesus. A preocupação do apóstolo é cada vez mais latente, porque nos parece, a primeira leitura, nos parece que eles continuam preocupados em marcar datas, continuam preocupados com aquilo que era o evento e não a preparação, ao ponto do apóstolo, mais uma vez, esclarecer e dizer para eles: vocês não podem ser enganados. Há fatos que precisam se cumprir para que daí aconteça o ato final, que é a volta de Jesus. É uma carta de amor, de repreensão e de esclarecimento que tem nos trazido muitas alegrias reestudá-la. E parece até que é a continuação daquele último estudo que nós tivemos aqui quando É eu estive verdade. com Algumas ele, semanas, né? algumas semanas atrás. Parece que é até a continuação daquele mesmo verdade. assunto, né? Daquele mesmo problema que estava acontecendo, e agora Paulo ele volta àquele mesmo tópico. E aqui diz exortando, quer dizer, havia uma preocupação de Paulo. Ele estava exortando como pai, como líder espiritual, para que eles pudessem se atentar para o que estava acontecendo, né? Queria que eles acordassem para aquele momento. Agora, especificamente, qual era então este problema que Paulo estava preocupado e que estava acontecendo ali? Qual era o problema? Era a difusão de ensinos incorretos para fazer com que eles pudessem ter a certeza do dia, da hora e do momento em que Jesus voltaria. Perceba que no estudo anterior, na primeira carta, ele abre o leque de uma forma mais tranquila, mas aqui ele é muito mais enfático. Muito. Ele vai direto e diz: há fatos que vão anteceder a isso. Anteriormente ele se preocupa em dizer: não marquem data, porque não é desta forma, estejam alertas, estejam preparados. Mas agora na segunda carta ele é mais enfático. Ele começa a dar mostras de sinais que teriam que se cumprir antes que Cristo voltasse. E agora, especificamente, pastor, quais eram as ideias erradas que eles estavam tendo? Que Paulo fica ali preocupado com eles. Veja, Paulo, ele exorta, ele orienta, ele chama a atenção, porque eles estavam já querendo e pensando que Cristo estaria já voltando de imediato, naqueles dias. E Paulo ele diz: olha, antes que esse dia aconteça, antes que esse dia chegue, algumas outras coisas irão acontecer. E vocês têm que estar preocupados. E tanto no verso 3 do capítulo 2, ele diz assim: ninguém e de nenhum modo vos enganem. Então, ele mais uma vez, ele enfatiza, ele orienta, ele exorta. Ele se refere a, quem sabe aqui, a um poder, ou alguém, um poder político ou religioso. Ele diz: olha, ninguém, nem tampouco de nenhuma maneira venha a enganar vocês. Então, quando a gente lê o texto bíblico, eu não sei se vocês sentem isso, dá a ideia de que estava havendo muito boato errado.
E boatos fortes, ao ponto deles pensarem que esses boatos nos parecem, vamos dar uma lida, por exemplo, no capítulo 2, no verso 2, que diz assim, ó, que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ao que parece, algumas cartas, à semelhança das que Paulo escrevia, estavam chegando aquelas pessoas. Será que tinha algumas cartas falsas de Paulo? Com certeza. Dá a entender. O texto dá a entender. Né? Tanto que ele diz assim, olha, como se procedesse de nós, como se... Né? Então, ele dá uma condição, que pode ser que não proceda. Sim. Né? Pode ser que não proceda. Então, ele faz também esse alerta. E a gente sabe que como existem falsos profetas, né? Sim. Como existem cartas falsas, então ele queria alertar. Então, ainda hoje, infelizmente, a gente percebe, né, como pessoas se mostram dizendo, olha, eu sou Cristo, né, eu já estou aqui com vocês. E interessante, pastor, que também na época eles pensavam que Cristo já havia voltado. Eles também pensaram dessa maneira. Não, ele já voltou, ele já ou voltou, ele ainda vai voltar? Ele já voltou. E ao que o texto mostra, estava desestabilizando aquela igreja. Aqueles que beberam do primeiro conhecimento que o apóstolo Paulo levou, aqueles que beberam da primeira carta, eles agora quase que entram em conflito, porque Paulo havia dito que não era para marcar data, estava bem claro que haveriam sinais a se cumprir e de repente eles têm, quem sabe, algumas epístolas, algumas cartas, algumas até atribuídas ao próprio Paulo, que conflitava com aquilo que ele ensinou anteriormente. Então nós estamos adentrando aqui a uma igreja que estava em conflito. Uns crendo de uma forma, outros crendo de outra. E a gente sabe que quando há conflito, pastor, não pode haver Não pode alegria Exatamente. por seguir aquilo que Cristo fez. Pastor, é interessante como a gente percebe que as pessoas se apegam, né, a qualquer vento de doutrina, a qualquer novidade. Foi novidade, as pessoas querem ouvir, não buscam, porque tem coisas que Deus tem repetido. Por que Ele repete? Para a nossa compreensão, para que a gente possa aprender. Por isso que existe essa repetição. Mas não, o ser humano está sempre atrás de novidade. E eu entendo que naquela época chegou alguma carta assim, olha, coisa nova, estou trazendo aqui coisa nova, extraordinária. E aí os olhos se voltaram para aquele algo diferente, extraordinário, e que Paulo já havia orientado. Por que será que o ser humano gosta tanto desse aspecto do novo? Porque às vezes a novidade é perigosa, né? A gente vê muito isso no mundo religioso, aquela novidade que estoura. Daqui a pouco começam os problemas também, né? E eu vou além. O ser humano ele gosta não somente do novo, mas ele gosta do místico. Aquilo que sobrenatural, que é sobrenatural, que é novidade. Às vezes nós passamos anos a fio doutrinando uma igreja e de repente chega alguém do nada, planta uma ideia e as pessoas vão lá e seguem. E a realidade é que essa não é uma característica só daquela igreja dos Tessalônicos, mas havia muito mais coisas. Eu tenho, por exemplo, aqui o texto de 2 Timóteo, no capítulo 4, nos versos 3 e 4. O texto é interessante e pertinente a esse respeito, que diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Essa coisa do ineditismo, essa coisa do novo, essa coisa do ninguém jamais curioso, falou. E de repente vão seguindo porque é mais gostoso de ouvir. É mais gostoso de você ouvir Jesus está voltando daqui a um mês do que prepare-se, porque ele breve virá. Mas quando é esse breve? E às vezes nós encontramos situações como Paulo encontrou. Desestabiliza a fé. Muitas vezes nós encontramos assim muitos cristãos que têm a vida cristã mais ou menos como a do pêndulo, né? Uma hora está num extremo, outra hora vai para outro extremo. Então, como canas ao vento, como as ondas do mar, né? O vento sobe para cá, vai para lá. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Para não ser enganado, né? Nesses últimos dias da história deste mundo. Paulo, ele era muito enfático, E a igreja, na época muito nova, estava ainda crescendo, não tinha tanta orientação. Quando uma igreja tem pouca orientação na palavra de Deus, ela tende
a ser mais volúvel na sua doutrina, na sua Verdade. teologia e no seu procedimento? Com certeza. Ela não somente tende a ser mais volúvel, mas como ela tende a ser conduzida com mais facilidade por aquilo que é sensacional, por aquilo que é novo, que é o viçareiro. E este era o sintoma. Especialmente nessa época de mídia, né? Assim, a mídia, todo incrível. mundo buscando a mídia para fazer o sensacionalismo. Né? É incrível. Que chama a atenção da audiência, né? Exatamente. Eu diria até o seguinte, isso, no que você falou agora, pastor, é igual aquela plantinha, né? Quando ela está crescendo, você pode direcionar e colocar para onde quiser que ela vai. Né? Aí onde está agora a nossa preocupação em passar a verdade, passar a palavra de Deus, para que o ser humano ele possa caminhar segundo a verdade e não segundo suposições ou fábulas, Verdade. mas no assim diz o Senhor. É isso que o ser humano precisa, é isso que nós precisamos, é caminhar conforme o assim diz o Senhor, para a nossa segurança. E é necessário nós trazermos para os nossos dias de hoje, porque aquilo que aconteceu lá com os Tessalonicenses acontece nos dias de hoje. Parece que esta coisa da marcação de data, das teorias da conspiração, dos documentos secretos, eles sempre voltam à tona. Sempre encontramos aí em alguma literatura alguns que estão preparando uma cápsula especial para que ao vir o fim do mundo eles estejam ali. Sempre encontramos um excêntrico que diz, olha, eu encontrei algo especial que ninguém encontrou e agora Jesus vai voltar. Parece filme, né? Parece filme. Então, e essas coisas hollywoodianas sempre chamam atenção. É alguns verdade. vão seguindo. É verdade mesmo. É incrível como nós gostamos desse lado sensacional, né? O sensacionalismo, o ser humano é volúvel nesse aspecto. Bom, com base nesse contexto que nós tivemos, no próximo bloco, nós vamos estudar com maior profundidade esta questão, a preocupação de Paulo, a sua breve resposta, onde ele queria chegar para preparar o povo sobre o tempo da volta de Jesus. Então, não saia daí, porque nós voltamos em instantes para o segundo bloco do programa dessa semana. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia. Agora, o segundo bloco. Já estamos falando um pouco aqui sobre o anticristo, um texto contundente do apóstolo Paulo na sua segunda epístola, capítulo 2, versos 1 até o 10 ali, até o 12, quando ele dá uma preparada na igreja sobre o tempo da volta de Jesus e o anticristo. Mas antes de nós continuarmos, eu quero oferecer para você a oportunidade de estudar a Bíblia para não ser enganado. Quando nós estudamos a Bíblia, nós fugimos do engano. Não é assim? O Espírito Santo, ele vai trabalhando com a nossa mente, levando-nos a palavra dele, que é a verdade, e dessa forma nós vamos sendo guiados numa vereda justa, num caminho justo, honrado. Eu quero oferecer para você a oportunidade de estudar a Bíblia através da série Princípios. Esta série, ela vem sendo oferecida a você há muito tempo. E quem sabe você ainda precisa solicitar. Está aparecendo na sua tela a capa desta revista, maravilhosa, temática, importante para o seu conhecimento da Palavra de Deus. E você pode solicitar através desses pontos de contato que você está vendo agora, e-mail, blog, você pode mandar uma cartinha também aqui para Novo Tempo, solicitando este material. Estude, compartilhe conhecimento da Palavra de Deus, porque é desta forma que a gente não é enganado, né? Essa é a melhor forma, né, amigos, na verdade, né? Quando a gente estuda a Bíblia, é tão bom, né? A gente areja a mente, a gente entende a vontade de Deus, o plano de Deus, e aquele que não estuda, ele está sempre correndo o risco, como a gente estava falando no bloco anterior. Verdade. Não é verdade? A pessoa não estuda, ela é levada por um boato aqui, um boato lá, não está alicerçada na palavra de Deus. Né? E como esses boatos vão surgindo. E parece que a cada momento, a gente que vai liderando a igreja mais de perto, volta e meia nós encontramos boatos e temos que ir orientar a igreja e chamar novamente. E às vezes alguns desses boatos, eles se tornam tão fortes
que alguns decaem na fé. É verdade. E esse é o grande perigo e essa foi a grande preocupação. São muitos os boatos, né? O Espírito Santo não é Deus. Trindade não existe. É verdade. A divindade de Cristo é questionada. E assim vão. Cada hora surge um problema. Você pode ser perfeito igual a Jesus, você vai ser igual a Jesus. Né? Só se ora de joelhos. Ou só pode orar de joelhos. Deus não ouve o tipo de oração. A gente começa a colocar Deus numa caixa, né? É verdade. Numa jaula, como se ele fosse um bicho incontrolável. Não pode fazer isso. É aquilo que a gente tem falado aqui, são os extremos, né? São os extremos que não ajudam de jeito nenhum, não acresce em nada. Exatamente. Não acresce em nada. Exatamente. Nós vamos agora retomar o nosso tema aqui dessa semana, e você está acompanhando aí com a sua Bíblia aberta. Eu faço questão que você faça isso. Abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 12. Eu gostaria muito que vocês entrassem na palavra de Deus agora, para a gente começar a entender a breve resposta de Paulo sobre o tempo da volta de Jesus. O que Paulo falou que deveria acontecer antes que Jesus voltasse? Ele falou aqui algumas coisas que iriam acontecer. Então, ele cita aqui no verso 3, capítulo 2, verso 3, sem que primeiro venha, então ele começa a citar, primeiro, apostasia. Né? Então, ele fala dessa apostasia. O que é apostasia? É até um termo assim, parece mais ligado à religião, mas não é só religião, religião, é uma palavra grega, né? De modo geral. Então, apostasia. Então, ele fala de alguém que seria, ou um poder, ou um sistema que seria rebelde. Né? Então, a apostasia seria o abandono da fé. O abandono, exatamente. Aqueles que se apostatam são os que abandonam a fé. Né? Exatamente. Quer dizer, que rejeita. Rejeita o quê? A palavra de Deus. Rejeita a vontade de Deus. Rebelde à vontade de Deus. Né? Essa apostasia que Paulo fala é uma apostasia que seria assim, em grande escala. Como é que nós poderíamos verificar? Para que época seria? Seria para aquela ou para os nossos dias? Mas é interessante que essa apostasia ela vem de uma forma mais ampla. É por isso que o apóstolo está preocupado, porque aqueles que seguem os boatos e que são decepcionados pelos boatos, eles também passam por essa apostasia. É aquele tipo de indivíduo que se preparou para um evento, foi decepcionado porque aquele evento não aconteceu e ele diz, bom, agora eu não creio em mais nada. E quando ele faz essa colocação no capítulo 2, no verso 3, ele nos lança lá para o Apocalipse, ele nos lança para Daniel 8 e nos faz compreender que antes, no período antes da volta de Cristo Jesus, muitos se decepcionarão por conta disso. Assim como os judeus se decepcionaram quando perceberam que eles não tinham um Messias da forma que eles esperavam, um Messias guerreiro, um Messias de uma linhagem real, e de repente eles se decepcionam e muitos disseram, não queremos mais seguir esse Messias. Esse é muito simples. Esse é muito simples, esse gosta de pobres, esse gosta de gente simples, esse gosta de publicanos, esse gosta de gente que nós não gostamos. E muitos, dentro do contexto profético, no final dos tempos, eles também se decepcionarão com isso, ao perceber que os boatos, que os grandes levantes, não os conduziram para aquilo que eles gostariam de. Então eles param de crer. Não quero mais crer dessa forma. E aí que vem um outro processo, que é o processo da sacudidura, onde ficam aqueles que pela fé, ao invés de simplesmente crerem em homens, por isso aquela colocação importante, estudar a Bíblia. Pela fé, aqueles que estudaram a Bíblia saberão quais são os sinais e não serão demovidos da sua fé, permanecerão. Mas muitos que são levados hoje simplesmente por uma religião de emoção e não uma religião de conhecimento, muitos deixarão de seguir. É a porta aberta para a apostasia. Quando você busca apenas o emocionalismo, eu preciso chorar, precisa acontecer alguma coisa para que eu saia daqui feliz. O extraordinário. O extraordinário. Né? É a porta aberta para o início da apostasia. Né? Ou eu estou exagerando aqui? Não, é isso mesmo, pastor, é isso mesmo. E interessante o que o pastor Carlos estava falando agora, que muitos eles são levados porque eles apenas escutam o que outros dizem. Eles não verificam. A Bíblia mesmo cita um caso aqui dos bereanos. Os bereanos verificavam. Porque eles foram mais nobres, porque eles verificaram, eles estudaram, eles buscaram para saber se aquilo que estava sendo dito
estava Era em bíblico, concordância com a palavra de Deus. E infelizmente hoje, eu creio que até isso aí a gente vê nitidamente. O ser humano, ele prefere absorver tudo que vem prontinho do que ele buscar, do que ele se aprofundar, do que ele estudar, ele mesmo verificar por ele. Vocês sabem o que eu ouvi esses dias? Uma senhora falou assim para mim, não, o meu líder religioso lá falou que eu não preciso estudar a Bíblia, que ele ensina para mim e isso é suficiente. Aí eu citei, falei assim, olha, tem um texto ali do apóstolo Paulo que ele elogia os bereanos. Contei para ela a história, falei assim, você devia ser semelhante aos bereanos. Investigue, porque e se eu estiver mentindo para você? Pois é. Ela ficou meio preocupada, assim. Falei, não, tem E que essa estudar a Bíblia sim. Você fez, pastor, o que eu sempre faço quando eu estou fazendo uma série evangelística, né? Eu sempre faço, e cada dia quando eu termino o estudo eu digo, e não confie no que eu estou dizendo, mas em casa você vai procurar saber se o que eu disse está em conformidade com a palavra de Deus, porque o ser humano diz qualquer coisa. Claro. Né? Eu posso levar qualquer um grupo de pessoas ao que eu quiser, né? Mediante a minha condução, aquilo que eu estiver falando como líder, eu posso conduzi-lo da maneira que eu quiser. E será que aquilo que eu estou dizendo vai levá-los a quê? Exatamente. E essa é uma realidade porque nesse período profético que o apóstolo está tão preocupado em colocar na mente dos que moram ali em Tessalônica, também vem no bojo vem um monte de outros enganos. Que se a pessoa não souber discernir entre aquilo que é de Deus e não é, ela fatalmente terá problemas. Esses dias eu ouvi uma história de uma senhora que foi a uma determinada igreja e ela foi em busca de uma cura. E ela foi lá e deu o que eles estavam pedindo e ela foi curada. E de repente voltou para sua casa, começou a estudar a Bíblia e 2 semanas depois ela voltou lá. E disse para eles, olha, eu descobri que a maneira como vocês fizeram não é a maneira de Deus. E ela disse, eu não quero mais a cura. E ela voltou a ficar doente. Então perceba, essa coisa do grande conflito, essa luta entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, ela é real, ela é verdadeira. E de forma nenhuma Satanás vai deixar que as pessoas sejam levadas para o reino da luz de forma fácil. Ou estamos fixos, cientes daquilo que Deus quer, ou então fatalmente seremos enganados. Seremos enganados pelos falsos pregadores, seremos enganados pelos boatos, seremos enganados por falsas ciências, seremos enganados por falsos milagres. Então é um conflito. E em conflito você tem que ficar alerta. Agora o texto bíblico aqui, desculpa, o senhor quer falar alguma coisa? Eu iria dizer o seguinte, que nós não somos enganados. Nós Nos deixamos. nos deixamos é nos verdade. enganar. Essa é a verdade. Por quê? Porque nós não verificamos, não buscamos, né? Não nos aprofundamos na palavra de Deus. Então existe uma diferença muito grande, porque a gente sabe como não ser enganado. E no momento em que a gente não procura não ser enganado e apenas fica ali absorvendo, escutando, então estamos nos deixando ser enganados. É verdade, né? porque nós sabemos exatamente o que é o certo e o que é o errado. Mesmo assim, só de fazer uma análise superficial, você já começa a observar para que rumo vai, né? Então a gente se permite, né? E a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade. E a verdade E a verdade nos libertará. E é por isso que o apóstolo aqui ele se centraliza em 2 grandes sinais, né? Ele começa falando dessa grande apostasia, daqueles que se decepcionarão com a fé, ao perceber que as coisas não acontecem do jeito que eles gostariam, ao perceber que aquilo que a Bíblia está falando não está, talvez, condizente com aquilo que ele gostaria que acontecesse e se entregam às fábulas, até que, finalmente, depois dessa grande apostasia, você tem um novo momento com o anticristo, que daqui a pouco a gente toca nessa questão. Aliás, Paulo fala, então, aqui no texto, que seriam algumas situações envolvendo aquele momento do tempo do fim, um pouco antes da volta de Jesus. Uma grande apostasia, abandono da palavra de Deus. Também ele diz aqui, na continuidade daqui do verso 3, capítulo 2, que seria revelado o homem da iniquidade, o homem da perdição, o filho da perdição, o homem do pecado, não é? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Vocês já perceberam como tem gente se levantando contra Deus? Olha, essas pessoas se apegam a tudo, a todo tipo de crendice, de mito, não é? de situação mística, mas falou em Deus, a pessoa se arrepia. É como se
Satanás já estivesse trabalhando nessa mente pós-moderna, com esta aversão à palavra de Deus. Penso que estamos vivenciando esse tempo. Com toda certeza. Não é? Apostasia, pessoas contra Deus, cada vez mais contra Deus. Então é interessante vermos que esse momento que nós estamos vivendo hoje, de muitos falsos pregadores, de muitas religiões dadas simplesmente ao sensacionalismo e não à busca da palavra de Deus como conhecimento, de serem seguidores de homens e não seguidores daquilo que Deus deixou através da Bíblia, a nós hoje é como ladrilhos que vão preparando para um caminho. Porque o apóstolo ele deixa claro, ao falar desse tempo do fim, desses momentos que antecedem a volta de Cristo, ele deixa claro dizendo, e será revelado. Então hoje parece que a coisa ainda é menor diante daquilo que vai se tornar ao chegarmos no afunilamento da volta de Cristo Jesus. E Paulo fala também aqui no verso 7 sobre a questão do mistério da iniquidade que já opera. Como é que nós podemos entender, né, esse mistério da iniquidade que já opera? Que é uma outra situação que ele coloca, né? Então, a apostasia, o homem da iniquidade e o mistério da iniquidade. Como nós podemos entender esse ponto? Perceba que o verso 4 ele é chave para a gente agora, porque diz assim, e ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Parece que hoje essa oposição ela é velada. E talvez ela venha através de pregadores que não creem como a Bíblia diz que deveria crer, talvez ela venha através de conhecimentos meio místico ou coisa parecida. Misturado, né? Meio enoviado, mas a promessa agora é que no final dos tempos, este homem da iniquidade se revela. Ele abre mão do seu disfarce, se coloca de forma assintosa contra Deus, contra tudo que é aquilo que a Bíblia prega e finalmente ele será revelado. E o mais triste de tudo é que muitos ainda, vendo essa revelação, estarão tão embebidos e tão acostumados, e é por isso o perigo de hoje. Muitos estão se acostumando com esse tipo de cristianismo sem conhecimento, com esse tipo de cristianismo místico. E tudo isso faz parte dessa preparação, para que no final dos tempos, quando esse homem da iniquidade se revelar, ele já não cause tanta estranheza assim, porque tristemente nós nos acostumamos com tudo. Esse homem da iniquidade que é o anticristo, né? É contra Cristo, né? Ele se levanta tudo que tem à mão de Deus, né? E a gente percebe que tem sido assim. Deus deixou o saldo para ser guardado, então o homem vai, ele muda. Então, desde a criação, Deus criou. Aí o ser humano hoje coloca a sua mão e diz, não, o homem evoluiu. Então, esse homem da iniquidade que diz a Bíblia, ele é contra Deus em tudo. Ele procura desfazer, contrafazer tudo aquilo que Deus, com certeza, ele se revelou ao ser humano. Né? Agora, vocês já perceberam como hoje é complicado, né? Você pega uma criança, o impacto que essa criança tem ao assistir uma televisão, uma programação de televisão, a mídia, ela massifica muito na mente de uma criança mensagens que vão se tornando cada vez mais comuns para ela. E essa criança vai crescendo, ou seja, a gente está percebendo que há uma geração sendo formada já desde a infância que é contrária a tudo que vem de Deus. É verdade. Isso é de norte a sul, de leste a oeste, em todas as partes do mundo. E não veio de uma forma assim assustadora de um momento para outro. Né? Veio sendo formado aos poucos. Sim. Então vai criando na mente da pessoa, muitas vezes, que Deus não existe. Essa é a conclusão. Diante de tudo isso que acontece, aos poucos, né, ele chega à conclusão final, Deus não existe. Então eu não preciso de Deus, eu mesmo me basto. Eu sou suficiente. Por isso essa preocupação do apóstolo. Com esse primeiro momento de discussão, com esse primeiro momento em que o povo da igreja de Tessalônica estava em conflito com esses conhecimentos, porque ele antevia o que poderia acontecer lá na frente. Muitos decaírem da fé. Não era uma simples discussão. Então, é aquela coisa, eu costumo dizer que ninguém dorme um bom marido, acorda pela manhã e diz assim, hoje eu vou adulterar. Isso não acontece.
ele vai gradativamente se enamorando de alguém, ele vai gradativamente deixando que o seu ouvido se acostume com alguns elogios de outra pessoa, até que finalmente ele chega e comete o ato do adultério. E no cristianismo é a mesma coisa. Exato. Hoje, gradativamente as pessoas estão migrando do cristianismo consciente, do cristianismo da palavra de Deus, para o cristianismo do emocionalismo, para o cristianismo do pregador. As pessoas estão começando a se acostumar com o pregador e não com a palavra. Elas estão se acostumando a olhar para o pregador e dizer, esse é o homem, e não este é o conduto de Deus. E tudo isso é preparação para esse grande momento. Eu diria que até providenciado por Satanás. Por quê? Porque depois, quando um líder desse espiritual, um líder religioso, ele fracassa, ele leva uma multidão com ele. Muitos. É esse o plano de Satanás. Muito bem, meus amigos, nós vamos para mais um intervalo e eu já vou antecipar aqui uma coisa importante. Não mude o canal, não desligue a sua televisão, porque no próximo bloco nós vamos então falar sobre quem é o anticristo. Tá bem? Voltamos já após um breve intervalo. Esse é o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Você já sabe que o tema do programa de hoje e dessa semana especialmente é o Anticristo e o texto básico, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 12. Conversávamos no bloco anterior sobre, e também no primeiro, sobre algumas questões que Paulo disse que deveriam acontecer antes da volta de Jesus para tirar qualquer dúvida da mente dos cristãos daquele período e daquela cidade. E nós já vimos aqui que antes da volta de Jesus, não é, meus amigos? Pastor Carlos e Eliezer, nós vimos aqui que vai haver uma grande apostasia. Em seguida, seria revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Interessante. Temos uma pergunta de um telespectador, vamos ouvir agora. Olá, o meu nome é Rogério Garcia. A minha pergunta é a seguinte: Paulo fala em Tessalonicenses sobre o homem do pecado. Quem é esse homem? O homem do pecado, o homem da iniquidade. Quem é esse homem? Eu percebo, pastor Lanza, que na segunda carta o apóstolo Paulo já está meio que impaciente. Na primeira ele vai falando acerca de não marcarmos data, de estarmos focados em permanecermos diariamente com Cristo e buscarmos diariamente termos uma vida santificada, mas aqui ele vai mais direto. Ele vai mais ao ponto, talvez até pelo temor de ver aquela igreja começar a descambar para um caminho sem volta. E quando ele fala acerca desse homem da iniquidade, ele é muito enfático. Ao falar, por exemplo, eu retomo aqui o verso número 9, que a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígios de mentira. E aí ele vai falar de todos os enganos. O grande conflito, ele tem o seu início no céu e ele tem o seu desfecho, com o fim do autor desse grande conflito, que é Satanás. Mas anterior a essa volta de Jesus, primeiro, Satanás, ao se revelar, ele usa novamente mais um escudo, a quem ele dá poder para fazer sinais, para fazer prodígios, para falar em nome dele e ser totalmente contrário a esse poder que se coloca no lugar de Deus, é que o apóstolo está chamando de anticristo. Indo contra tudo que Cristo revelou. E até interessante que diz até, ele é até objeto de culto, né? Ele centraliza nele aquilo que nós fazemos com relação a Deus, né? O anticristo agora traz para ele. Ele é objeto de culto, ele é o centro de todas as coisas. Então, é como se ele tivesse mesmo no lugar de Deus. Agora, então, aqui diz que é um homem, o homem da iniquidade. Homem no sentido genérico, macho, fêmea,
como é que nós vamos entender isso aqui? O homem da iniquidade, filho da perdição. Então a gente entende da seguinte maneira, que pode ser um poder religioso ou um poder político. Então aqui indifere se ambos, né? Um poder político exato, religioso ou que fala ambos, como Deus, exato. por exemplo. Então não necessariamente pode ser masculino ou feminino, mas um poder político, religioso, um poder que vai querer. Claro que ele não vai conseguir se colocar no lugar de Deus, ser objeto de adoração, ele vai tentar, ele vai querer. Esse é o desejo dele, se colocar no lugar de Deus. Agora, aqui diz no verso 10, no verso 9 já diz que o pastor Carlos já leu, né, vai aparecer, segundo a eficácia de Satanás, com muito poder, prodígios, sinais da mentira, ou seja, então ele vai ter uma autoridade reconhecida pela humanidade. É uma autoridade, ele tem realmente um poder reconhecido. E com todo engano de injustiça aos que perecem. Engano, então ele vai induzir as pessoas ao erro. Que engano é este, pastor Carlos? Veja, é interessante nós vermos que tudo isso é uma preparação. Hoje eu tenho as pessoas que vão se distanciando do conhecimento da Bíblia, se apegando aos pregadores ao invés do conhecimento da palavra. Isso vai se avolumando, chegando ao momento em que o anticristo se coloca na frente dessas pessoas, chama esse poder para cima de si, através de milagres, através de prodígios, tira essas pessoas do conhecimento verdadeiro e se coloca no lugar de Deus. Do tipo, para que vocês precisam de conhecimento bíblico se eu sou a fonte do milagre? Para que vocês precisam de Cristo eu sou a palavra se verdadeira. eu sou a palavra verdadeira, se eu sou, por assim dizer, a própria personificação desse poder? Então, por exemplo, vamos direto ao ponto. Agora, o pastor Eliezer já tocou nesse ponto. A palavra de Deus diz lá, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Aí eu, como líder religioso, ensino outra coisa. Qualquer dia. Começamos a enquadrar, então, a perceber que é um movimento político-religioso global que leva as pessoas ao erro, induzem as pessoas ao erro. É assim que a gente tem que ver. E por que muitos serão enganados? Porque esses prodígios que eles foram, né, que esse poder foi fazendo, ele foi conquistando a simpatia. Então a gente se lembra agora como Jesus Cristo começou o ministério dele, né, fazendo milagres. Então Jesus Cristo começou a chamar a atenção não para a pessoa dele somente, mas para aquilo que ele estava fazendo, que ele estava revelando Deus, o Pai. Então ele conquistou, né, a simpatia, ele conquistou a atenção de todos. Então esse poder, o que é que vai fazer? Também conquistar. Através de milagres, de prodígios, ele vai conquistando, para depois então colocar algumas mentiras no lugar da verdade. Agora, aí fica mais fácil para isso poder. Para a gente também entender um pouco mais sobre essa questão do anticristo e o poder político religioso que isso envolve, é que através dos séculos também vem sendo tomadas decisões, construídos, atitudes vêm sendo tomadas, formando esse pano de fundo para entendermos quem é o anticristo. Correto. Não é uma coisa recente, não é? Correto. Isso é de séculos, histórico. É de milênios, é histórico. Histórico. Né? Então, é isso que você, amigo da Novo Tempo, precisa entender no programa dessa semana. Temos que estudar a palavra de Deus no seu sentido global para a gente entender. Não é um texto isolado. Você tem que pegar o contexto histórico. Quem, ao longo dos séculos, tem trabalhado por mudar a palavra de Deus, a lei de Deus, né? Que movimento político-religioso tem trabalhado, tem feito essa convergência para o erro, e a gente vai encontrar, então, dessa forma, o anticristo revelado pela palavra de Deus. Então, antes da volta de Jesus, a apostasia, uma ação forte desse contra homem da iniquidade, contra as coisas de Deus, não é? Prodígios, milagres falsos Já para imaginaram? distanciar da palavra. E sabe o que mais me preocupa, pastor Lanza? É o que está no verso 11 do capítulo 2 da carta aos Tessalonicenses. Então, leia para nós, pastor. Porque diz que chegará o momento, diz assim, ó, por isso Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ou seja, Deus vai, então, julgar nesse momento É o final. basta, né? É o basta. É o basta. Ó, chega. Chega. Então, hoje é o dia de decidirmos seguir a Deus e não a homens.
Hoje é o dia de termos uma religião consciente, sabendo o que nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo, porque esses enganos, e o nosso manual que temos estudado durante todo esse trimestre, traz uma frase também muito importante, diz assim, o próprio Satanás é o autor e consumador do engano no tempo do fim. Então ele vai preparando todo esse cenário para que chegue o momento em que nós sejamos entregues aos nossos erros. E ele terá os seus agentes humanos para executar o seu projeto, o seu plano. Com certeza. Né? O apóstolo Paulo disse lá aos Gálatas que ainda que um anjo do céu viesse ensinar um outro evangelho, que fosse considerado anátema, que fosse condenável. Né? Então eu digo para você, ainda que um anjo se apresente diante de você, com a palavra de Deus nas mãos, e ensinando outra coisa que não está aqui, tome cuidado. Seja como os bereanos, como já dissemos no primeiro bloco desse programa. Cavar fundo para você não ser enganado. É a palavra de Deus. Não é o que eu digo, não é o que o pastor Carlos ou o pastor Eliezer, não. É o que a palavra de Deus leva você a acreditar e não o homem. Não é? Mas o que nos entristece é que parece que a semelhança de como foi o povo de Israel, nós ainda insistimos em fazermos vasos de barro. Em fazermos deuses de barro. Damos valor à embalagem muito mais do que ao conteúdo. E aí, quando nós contemplamos pregadores que se levantam e, quem sabe, falam bem, com força, com poder, com persuasão, nós terminamos nos focando no pregador e não no conhecimento que o Espírito Santo está transmitindo através dele. Esse é o grande perigo e esta é a preparação para que, finalmente, este homem da iniquidade se revele. Porque ele vem com toda essa pompa, com toda vai essa falar em nome de Deus, né? Vai falar em nome de Deus, vai curar em nome de vai Deus. Se chamar representante de Deus, não é? E aí a coisa complica, né? Pastor, eu queria chamar a atenção aqui para o verso 8, porque nós estamos falando muito que esse poder quer ficar no lugar de Deus, quer ser objeto de culto, quer suplantar Deus, e no verso 8 a gente agora vê aqui o que vai acontecer com o homem da iniquidade. A gente percebe aqui, e Paulo ele diz assim, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vida. Amém. Louvado seja Deus. É essa a nossa esperança. Esse é o poder de Deus, né? Que não vai levar para sempre esse engano todo que muitas pessoas... E é o que nós estamos fazendo aqui, mostrando o que está na palavra de Deus, a verdade, para que ninguém seja destruído, assim como será o homem da iniquidade, o homem do pecado, mas que ele seja separado, ele deixe, ele despreze e não vá sucumbir juntamente com o homem da perdição. E essa questão do engano, ela nos machuca às vezes o coração. Por quê? Porque tudo que nós queremos é que as pessoas se voltem para a palavra de Deus, porque tudo quanto o apóstolo descreveu acontecerá. O fim virá. Aqueles que se apegarem a Deus estarão com Ele, terão a vida eterna, porque Ele cumpre as suas promessas, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Porém, aqueles que se apegarem ao pecado e se deixarem levar por tudo isso, e muitas vezes a gente vê isso. Outro dia eu estava estudando a Bíblia com uma senhora e depois de terminar uma lição bíblica, ela olhou para mim e disse assim, se eu soubesse que você ia me falar tudo isso, eu não deixava você entrar na minha casa. E eu disse para ela, mas por quê? Porque você agora me trouxe um conhecimento na Bíblia que eu não quero seguir. Você me trouxe discórdia. Me trouxe literalmente. Ela disse, eu não quero seguir, mas agora eu decisão, não... Né? Aí ela disse, mas agora eu não sei como não seguir. E há muitos assim que preferem não ouvir para que não sejam corresponsáveis. É verdade. Mas não temos onde nos esconder. Meus amigos, nosso tempo acabou, nós precisamos encerrar o nosso programa. Infelizmente, o relógio luta contra a gente, né? Eu quero agradecer ao pastor Eliezer pela sua participação, veio de tão longe, o pastor Carlos também, para juntos compartilharmos da palavra de Deus. Deus abençoe o ministério de vocês. Amém. Um abraço a todos os amigos a quem vocês representam aqui. Eu quero convidar você para orar comigo agora. Pai querido, nas tuas mãos nos entregamos. Queremos ser fiéis à tua palavra. Amém. Que a tua palavra seja uma espada, que traga vitória, conhecimento, que possa dividir aqueles que são inimigos da tua palavra e separar os teus filhos para o grande dia da volta de Jesus. Unge-nos com teu poder hoje e sempre. Em nome de Cristo Jesus te pedimos. Amém. Amém.